Para mim, a base da democracia é a base da minha vida, que é a liberdade. Então, a democracia corintiana foi o início da liberdade de comportamento do jogador de futebol no Brasil. Fala Fiel, sou Rafael Castilho, sou diretor cultural do Esporte Clube Corinthians Paulista e hoje, data mais do que especial, 25 de outubro, é o dia de celebrar o Dia da Democracia. E vamos falar um pouco sobre democracia, sobre a sinergia da democracia com a história do Esporte Clube Corinthians Paulista e nada melhor do que relembrar a democracia corintiana e estar com duas figuras históricas aqui. Goleiro histórico, campeão de 82, mas antes campeão de 79, campeão de 77, Solito, e com o Walter Casagrande Júnior, meu ídolo, minha referência, e está aqui com a gente visitando o nosso memorial do Corinthians. Sabe que a gente que teve a felicidade de organizar aqui dentro do Corinthians o Núcleo de Estudos do Corinthians. E numa das atividades que a gente teve aqui faz alguns anos, a gente estava falando sobre democracia corintiana. Aí eu lembro que um menino levantou, pediu a palavra, era um menino humilde, e ele falou o seguinte: olha gente, eu não sabia se democracia era boa ou se democracia era ruim. Eu decidi que a democracia era boa por causa da democracia corintiana. Quando eu ouvi falar, atrelar as duas palavras, democracia e Corinthians, eu decidi que a democracia era boa. Casão, pensando nisso, era um menino de gerações, décadas depois de tudo que aconteceu nos anos 80. Qual o impacto que você acha que a democracia corintiana deixou para a sociedade? E obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Cara, é assim, se juntou no mesmo lugar pessoas que pensavam mais ou menos da mesma maneira, ou que queria ter um estilo de vida parecido. Eu tinha 18 anos só, então eu era muito mais jovem que os outros. Era mais rebelde, era mais entrão, assim, né? Um cara de coragem. Então, o comportamento que eu tinha, que eu queria ter, que era de total liberdade, me vestir do jeito que eu queria, falar, opinar, ir e fazer o que eu queria, e o Sócrates da mesma maneira, Solito, Vladimir e todos os outros, nós não sabíamos que aquilo era democracia, porque o Brasil não vivia uma democracia, ninguém ali tinha vivido democracia. Nós vivíamos uma ditadura militar desde 1964. Nós só fomos entender que o nosso comportamento era democrático quando nós começamos a mudar o modo das relações do clube com os jogadores e quando o Washington Oliveto rotulou o nosso comportamento como democracia corintiana. Então, dali, quando surgiu o nome democracia corintiana, nós olhamos um para a cara do outro e falamos, porra, o nosso comportamento é democrático. Então nós somos umas pessoas que queremos viver em democracia, porque ninguém tinha experiência prática de democracia. O meu comportamento foi aceito, o comportamento do Magrão foi aceito, nós nos aceitamos e aquilo para nós foi a diferença. Não é diferença dentro de uma democracia, não é diferença para o clube, é diferença dentro da gente, você se sentir feliz, entendeu? As pessoas às vezes acham que anos 80 já não era ditadura e ainda era, né? E, forte, né, pesada. Não era a parte mais dura do começo dos anos 70, mas ainda era uma ditadura pesada, né? Como que era isso de você ser jovem, poder curtir um rock and roll, curtir a sua vida, mas você ainda viver numa ditadura? Nós podemos dizer que nós demos o pontapé inicial para a volta da democracia, né? No Brasil. Fizemos a nossa parte. E era uma época bem difícil, tanto é que nós tivemos problemas em usar a camisa dia 15 volt, nós tivemos alguns problemas, mas a gente se adaptava àquilo, como o Casão disse, a gente não tinha ideia o que era a liberdade, ser democracia, ficar livre à vontade. Então você sempre tinha uma restrição, você sempre tinha um pé atrás, um receio de alguma coisa. Então eu aprendi muito com eles, muitas coisas, e a gente teve aquelas dificuldades e passamos por ela. Hoje, felizmente, vivemos uma democracia a seu modo, e eu acho que a democracia é isso. É uma oportunidade de todo mundo fazer o que bem entende, com respeito. Tinha a liberdade de querer ir num show de rock, como nós íamos em muitos, que era até difícil, né? Ainda o pessoal olhava com o pé atrás, rock, essas coisas todas. Mas nós fomos aprendendo, fomos caminhando com isso daí, fomos tentando entender o que era aquela liberdade. Como que era para você naqueles primeiros anos, você aqui, o ambiente dentro do clube para vocês conseguirem ter esse acontecimento que é estudado no mundo inteiro, né? A democracia corintiana eu já vi muita gente fazendo doutorado, mestrado, estudando no mundo inteiro a experiência da democracia corintiana. Então, cara, eu sou um garoto da Penha, da Zona Leste,
corintiano, família muito corintiana. O primeiro jogo que meu pai me trouxe foi aqui no Parque São Jorge, Corinthians e Ponte Preta. O primeiro jogo depois da Copa de 70 para ver o Riva, meu ídolo máximo, o Ado, tricampeões, né? E daí depois eu vim para cá para jogar no Dente de Leite. Eu vivi aqui dentro. Eu fui as 3 mini comunidades ou sociedades que eu vivi. Tinha a minha família, tinha a minha escola e tinha o Corinthians. A partir do ponto que se iniciou uma democracia, ou se pensou numa democracia, ou se pensou num comportamento livre, antes de ser rotulado democracia corintiana, aquilo vinha de dentro de mim, sabe? Vinha de dentro, eu via que vinha de dentro do Magrão, do Vladimir, vinha da essência que cada um tinha, só que a minha essência era de Corinthians. Então, para mim, era muito mais importante, pesado, emocionante, emocional, está acontecendo aquilo dentro do Corinthians, com a minha participação. O peso que tem aquilo para mim é muito grande. Aliás, o peso que tem a história do Corinthians, a cultura do Corinthians, a cultura histórica que tem esse clube, é o que vale para mim, entendeu? Você, moleque, 18 anos, fazendo 3 gols contra o Palmeiras, indo para uma final, sendo artilheiro do campeonato. Como que foi a estrutura sua e da galera toda, assim, para suportar aquele peso? Porque tinha muita gente que queria que vocês perdessem, né? Por várias razões além do futebol. No meu caso específico, ninguém sabe a dimensão do que era, para mim, estar naquele momento na democracia corintiana e ter o tipo de ideologia que eu tinha, filosofia de vida e meu comportamento. Eu era o cara mais jovem, eu era o cara solteiro. Eu tinha 18 anos, todos os caras tinham 27, 28, eram casados, tinham filhos, e eu era um adolescente, rebelde pra cacete, não tinha meia palavra, eu falava o que eu pensava, eu não tinha a mínima noção de consequência, não tinha mesmo, eu era totalmente inconsequente. E eu era a presa mais fácil da ditadura. Eu era a presa mais fácil. E eu fui, o primeiro semestre nem tanto, mas o segundo semestre, quando a democracia corintiana pegou corpo, quando nós começamos a jogar pra cacete, o time começou a vencer jogos, eu comecei a fazer gols um atrás do outro, e comecei a ser eu fui considerado um representante da juventude dos anos 80 naquele momento. A minha vida começou a ter um risco muito maior. Então aquele ano, para mim, foi super prazeroso. Isso que eu estou contando para você, desses fatos, dessa blitz, era uma coisa que na realidade me assustava no momento, mas me dava muito mais força dentro, porque eu via que o caminho estava certo. Eu falava, está vendo? Porque eu quero democracia, porque eu não quero passar por isso, eu não quero que ninguém passe por isso. Eu queria que a juventude, quem tinha a minha idade, 18 anos, pudesse viver do jeito que eu queria viver. Ir num show, usar o cabelo grande, usar chinelo, calça jeans, e ninguém ficar julgando você pela sua aparência, pelo que você fala, pela sua gíria. A democracia corintiana deu uma referência para todo mundo que pensava em democracia ou que gostaria de viver sem preocupação, livremente, falar aquilo que queria. E no meu caso específico, eu fui o representante da garotada de 18 anos. Quem tinha 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, olhava para mim, via como eu me vestia, via como eu falava e se identificava porque a pessoa era assim também. Então isso começou a preocupar a ditadura. O nosso comportamento, que era o Magrão, pela a enorme cultura e conhecimento que ele tinha, o comportamento libertário, o estilo libertário que ele tinha, o Vladimir, por ser um cara negro, vencedor, culto, e já era politizado antes. Politizado. Né? E eu era o outro lado, assim, pô, esse cara tá mexendo com a garotada. Com toda a igualdade que a gente se relacionava, nós fizemos uma votação por causa do prêmio. O prêmio na época tradicional do futebol era quem jogava ganhava inteiro, quem entrava ganhava inteiro, quem ficava no banco ganhava metade, quem não ia para o campo não ganhava nada. E funcionário então esquece, ninguém recebia nada. Nós fizemos uma votação e nós começamos a fazer, todo mundo que ia para o campo, mesmo jogando ou não, ganhava o integral, jogadores que não eram convocados ganhavam metade e o massagista, o roupeiro, os médicos, a senhorinha da roupa que lavava, porque na nossa época, as mulheres lavavam a roupa, o uniforme lá atrás, no tanque, e penduravam no varal. A gente chegava para treinar e via a senhorinha pendurando a roupa no varal.
Então aquela senhorinha lá começou a ganhar prêmio, porque a gente, na nossa cabeça, funcionava assim, a gente entra em campo para jogar porque nós temos esse uniforme bem cuidado, que aquela senhora cuida, nós temos o apoio do massagista, qualquer problema, os médicos, o roupeiro arruma a nossa roupa, por que eles não vão ganhar prêmio? É um grupo. Então nós fizemos isso. Então, mesmo com o nosso funcionamento integral de importância, no futebol, para o externo, se destaca mais quem faz o gol. E você fala que você já pensava com a cabeça do Magrão. Então, né? ali, o caso do meu Magrão foi um encaixe de química, de energia, de pensamento. Sabe quando você encaixa? Tem um buraquinho ali, quadrado, você precisa achar o quadrado certinho daquele lá para encaixar. Foi um encaixe dessa forma completamente natural. Então, dentro do campo era uma coisa muito simples. Parecia que era treinado, era muito simples. Eu tinha na cabeça assim, se o Magrão pegar na bola, a primeira opção dele era minha, porque ele era um gênio. Ele tinha 4 opções na cabeça dele. Quando a bola chegava nele, ele já tinha 4 jogadas. Mas eu sabia que a preferência era eu. Então, quando a bola estava indo para ele, eu me colocava numa posição que ele pudesse me ver de rabo de olho. Porque se ele quisesse tocar para mim, ele ia saber onde eu estava. Então, eu sempre me movimentava, quando a bola ia para ele, de um jeito que ele me visse. Nós tínhamos ganho do Santo André de 1-0 na primeira partida, e nós fomos no domingo jogar contra o São Bento, nós perdemos de 1-0. E já começou um tumulto. O Matheus, naquela semana, quis dar um golpe no Valdemar Pires. Ele quis derrubar o projeto todo da democracia corintiana. Já estava lá no Campeonato Paulista, já era agosto. E aí, na quarta-feira nós jogamos com o Juventus e nós combinamos de não comemorar o gol se fizesse em protesto à tentativa de golpe do Matheus. E a torcida também era contra o golpe. E aí eu fiz um gol, saí andando, o Zenon fez um outro gol, saiu andando. E no domingo era o Corinthians e Palmeiras, e nós sabíamos que ali era o primeiro dia, o primeiro jogo que é assim, nós temos que ganhar, e ganhar bem, e jogar bem, porque qualquer coisa que dê errado naquele jogo... É a democracia. Nós vamos ser derrubados. E foi aquilo que aconteceu. 5-1, foi o primeiro derby que eu joguei como profissional, né? Eu fiz 3 gols, aos 38, 39 e 41. Foram 3 gols contra o Palmeiras em 4 minutos. E é engraçado esses gols, porque assim, na pré-eleição eu era incumbido de marcar o Luiz Pereira quando ele descia. Pô, o Luizão, cara, fazia gol pra caralho, puta no zagueiro. Forte. Pô, um dos ídolos, pedi até a camisa pra ele naquele jogo. Tal. Pô, eu voltava a marcar o Luiz Pereira, eu voltava a marcar o Luiz Pereira, eu voltava a marcar o Luiz Pereira. Aí quando deu esses, 35, 36 do segundo tempo, 37... O Palmeiras atacou, o Luiz Pereira desceu, o seu Mário Travalini gritou: Casão, volta, Marco Luiz. Eu falei: eu não vou voltar, não. Volta! Não vou voltar. Aí o que aconteceu? Pegou um contra-ataque, e você sozinho ali. Eu sozinho fiz o gol. E aí o que aconteceu? Eu fiz um gol, o Palmeiras deu a saída, eles atacaram de novo, voltou a bola, eu fiz outro gol, eles deram a saída, eu fiz 3 gols em 4 minutos no mesmo lugar que eu estava, que era o lugar que era o zagueiro central, que era o Luizão, porque ele ficou desesperado e começou a atacar para fazer gol. E eu não acompanhei. E abriu mais espaço. Então foi essa. Porra, eu falei, seu Mário, não vou voltar. Não vou voltar. Falar de democracia não é falar de partido A, partido B. Nós estamos falando de um direito humano, de civilização. E eu queria, para a gente fechar, que a gente pensasse assim um pouco, né? 42, 43 anos depois da democracia corintiana, não é o Brasil não, o mundo, né? O mundo tem dificuldade de enxergar a democracia como alternativa. As pessoas têm medo de liberdade. As pessoas ainda têm, e as democracias estão fragilizadas em muitos lugares do mundo, né? Então, uma mensagem final de vocês de por que é bom viver na democracia e por que esse 25 de outubro merece ser celebrado, merece ser lembrado. Cara, assim, vou falar rápido. Eu acho assim, primeiro, o debate não pode ser democracia corintiana. Tem que ser uma democracia mundial, né? Viver em democracia é você ter liberdade, é simples. A democracia representa a liberdade, então a democracia representa isso, você ser você mesmo, podendo ser você mesmo. E você, Solitão, depois de passado esse tempo todo aí... Todos esses professores da democracia, né? Não. E é bom viver em liberdade, né, cara? Total, isso é o principal, eu acho que para um ser humano é o que ele tem de melhor, o que ele pode ter de melhor. E
como o Casa disse, né, os jogadores de hoje, o artista, são poucos os que se engajam nisso e aquilo lá não é questão de ideologia. De partido, né? De partido, é questão de acontecimentos, do que está ocorrendo no mundo. Então, eu acho que é um alerta para eles. Nós fizemos a nossa parte lá atrás, são 40 e poucos anos, estamos ainda hoje falando disso. Então, que seja um exemplo, né, para alguns se despertarem para isso. E o Corinthians tem um DNA da democracia. Casão, a gente aqui no Cultural tem as atas históricas do Corinthians. E outro dia eu estava folheando as atas de 1913, né? E de 13 a 17, todas manuscritas. É bem legal, se vocês quiserem eu mando para vocês olharem. E já era um clube democrático. Você pensar para a sociedade daquela época, do começo do século XX, o Corinthians tinha uma democracia muito mais avançada do que o conjunto da sociedade. O técnico era eleito, o diretor era eleito, o presidente era eleito, todos eram eleitos. E você tinha as votações eram feitas. O Corinthians tinha muito ping-pong naquela época. E as votações, as cédulas eram depositadas na gavetinha da mesa de ping-pong, né? Então esse clube ele já tinha, vocês chegaram aqui, são da casa, são corintianos, nasceram aqui e trouxeram mobilizaram essa democracia corintiana que deixa aqui um exemplo para a nossa sociedade, não só para os dias de hoje, mas certamente para as próximas gerações. Isso aqui é original. Conta a história disso aqui, Isso aqui é original. Olha, a camisa é original, de 1982, é muito rara porque nós jogamos poucos jogos com o dia 15 vote, porque era para incentivar as pessoas a votarem, porque como era a ditadura desde 64 e os mais velhos ficaram com medo de votar, achavam que era armadilha. Nós vamos lá votar e vão ser fotografados, eles vão ver quem somos nós. Então o pessoal estava a fim de boicotar. Então nós jogamos para incentivar. Essa camisa aqui, eu não sei que jogo que foi, mas ela é original, joguei com ela. Ó, de pano, bordado, distintivo do Corinthians, coisa raiz mesmo aí. Obrigado por essa oportunidade. Beleza. Eu tenho um presentinho aqui para vocês, que está deixado aqui, tem uma camisa para vocês de presente. Está aqui, Solito. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram pelo Corinthians. O que vocês fizeram pelo Corinthians não foi só dentro do campo, não se resume aos campeonatos que foram ganhos, as vitórias, os troféus que foram levantados, mas é como eu disse, né, no mundo inteiro, quando você viaja, a democracia corintiana ela é um caso valorizado, estudado. Bom, infelizmente a gente está chegando no final, mas então para a gente sintetizar assim, um pouco, para as pessoas entenderem aquilo que está dentro do coração de vocês. Casão, o que significa a democracia corintiana? Se você pudesse resumir, não digo em uma palavra, mas num sentimento que passa em você agora, o que você pode dizer sobre a democracia corintiana? Bom, para mim, a base da democracia é a base da minha vida, que é a liberdade. Então, a democracia corintiana foi o início da liberdade de comportamento do jogador de futebol no Brasil. E para você, Solito, o que te lembra agora, voltando aquele garoto ali, no meio daquele momento histórico que o país estava vivendo, talvez não tivesse nem dimensão naquele momento do grande acontecimento que estava rolando. O que é a democracia corintiana? Não, com certeza não tínhamos a menor ideia da repercussão e hoje estamos falando disso há 40 anos depois. É uma conquista, não só nossa, mas é uma conquista para o Brasil e para a democracia. Que sirva de exemplo, eu acho que é o mais importante, que seja o exemplo e que continue e perdure isso. E é o Corinthians fazendo e transformando a história. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui. Obrigado, Valeu. Casa. Obrigado, Solito. Momento mais do que legal. A gente volta. Valeu, Fiel. Vai, Corinthians.